Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020. Sejam todos bem-vindos e que este momento, que é o nosso momento de oração, seja um momento abençoado e abençoador, que nos console, que nos fortaleça, que nos anime em Cristo Jesus. Nós estamos fazendo esse momento hoje, não está ao vivo, né? Foi feita uma gravação prévia desse momento de oração, e a razão para isso é que nós estamos em plena reunião do presbitério de Vila Velha. Então, hoje à noite, nesse momento em que estou aqui apresentando esse momento de culto com vocês, eu também preciso estar no culto do presbitério e também na reunião do presbitério. Então, nós gravamos antecipadamente esse momento, ele não está sendo transmitido ao vivo, mas você pode, ao vivo, fazer os seus comentários no chat, deixar o seu pedido de oração, porque eles serão anotados e depois eles serão divulgados no grupo da igreja para que todos, durante a semana, como nós costumamos fazer, possam orar. Então, estamos aqui agora, nesta gravação, mas o nosso objetivo é compartilhar esse momento com vocês, é compartilhar a palavra de Deus com vocês, é refletir sobre a presença de Deus na nossa vida, nessa que é a última reunião de oração deste ano de 2020. Queremos então convidá-lo para agradecer a Deus com uma oração e depois nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus. Bondoso Deus, muito obrigado por estarmos na tua presença, pela vida de todos aqueles que estão participando desta reunião de oração. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações pela tua palavra, que ele nos console, que ele nos ilumine e que ele nos mostre a tua vontade. E que, ó Deus, orientados por ti e pela tua palavra, nós possamos te buscar mais e mais, com sinceridade de coração, com inteireza de fé, com disposição de realizar o teu querer em nossa vida. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los, nesse momento, para que façamos a leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículos de 25 a 31, que nos diz o seguinte: Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Que Deus nos abençoe, possamos compreender e crer na sua santa e boa palavra. Irmãos, uma pergunta que o povo de Deus sempre faz em tempos difíceis: onde está Deus? Por que Deus não age? Por que ele não nos livra desse mal que estamos vivenciando? Essa é uma pergunta difícil que se costuma fazer, como disse, em tempos difíceis, e nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos chegando ao final de um ano que é, sem dúvida, um dos mais difíceis da nossa história, da nossa vida. E essa mesma pergunta, esse mesmo tipo de questionamento, o povo de Deus fez em alguns momentos de sua história, especialmente
naquele que muitos consideram o momento mais crítico da história de Israel, que foi o período da destruição da cidade e do exílio para a Babilônia. A cidade de Jerusalém foi destruída e o povo foi levado para a Babilônia, de modo que Judá deixou de ser um país independente, passou a ser uma colônia da Babilônia, e o povo teve que amargar durante décadas o sofrimento do exílio. Então, foi um período em que essa pergunta, onde Deus está e por que Deus não age, não nos livra disso, ela foi feita com bastante frequência. E o profeta Isaías, no capítulo 40, escreve exatamente, da parte de Deus, exatamente para responder a essa pergunta. Onde está Deus? Deus não está vendo? Deus não está percebendo o que está passando com o seu povo? Por que Deus não age? Essa é uma pergunta que o profeta responde nesse texto a partir do sofrimento do seu povo, a partir do sofrimento de Judá naquela circunstância. E acontece que essa também é uma resposta que Deus nos dá. Sua palavra continua sendo palavra viva e é uma palavra que nos responde no momento presente, na circunstância presente, a respeito da ação de Deus, da maneira como Deus se coloca diante do sofrimento do seu povo, diante do sofrimento do mundo. O profeta, portanto, vem para nos lembrar, primeiro, que Deus é Deus. Pode ser uma frase banal essa, né? Deus é Deus. É uma frase banal e não parece dizer muita coisa, mas ela diz muito, porque ela nos lembra que Deus não é semelhante a nós, que Deus não é um ser humano, que Deus não está limitado àquilo que nós estamos limitados. Ele é soberano sobre os céus e sobre a terra. Ele conhece toda a criação porque ele fez todas as coisas. Os céus lhe pertencem, a terra lhe pertence, as nossas vidas lhe pertencem, o nosso destino lhe pertence, o nosso presente e o nosso futuro estão nas suas mãos. Ele consegue ver as coisas de uma perspectiva que nós, humanos, mortais, limitados, não conseguimos ver. E é por isso que a maneira de agir de Deus não corresponde às nossas expectativas. Ele age para além daquilo que nós somos capazes de enxergar e de compreender. Então, o profeta, ele responde a essa inquietação do povo, em primeiro lugar, apontando para a grandeza de Deus, apontando para a santidade de Deus, apontando para a sabedoria de Deus e apontando para a soberania de Deus. Sua grandeza, a sua santidade, a sua sabedoria e a sua soberania nos mostram que Deus está sempre acima de nós. Ele está sempre adiante de nós. Ele está sempre à frente de nós. E muitas vezes os nossos olhos, por serem limitados, eles não conseguem enxergar como Deus age no tempo e na história. Nós não compreendemos, de outra maneira de dizer isso, nós não compreendemos como Deus age no tempo e na história, mas podemos ter certeza, ele age, ele está agindo, ele não abandonou o seu povo, ele não esqueceu do seu povo e ele não esqueceu da humanidade. Nos lembremos que ele amou tanto o ser humano que ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário e essa é uma prova de que ele não esqueceu a humanidade. No entanto, os caminhos de Deus, como vai dizer o próprio profeta Isaías, não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E ele age, e ele organiza, e ele orienta, e ele dirige as coisas de uma maneira que nem sempre é clara para nós, que nem sempre fica evidente para nós. Sendo soberano e Senhor sobre os céus e a terra, ele age de acordo com essa soberania, com esse senhorio, com essa sabedoria e com esse poder que só ele tem. Ele não está limitado, portanto, como nós estamos. Mas isso não significa que ele é indiferente a nós. Essa é uma coisa importante de nós aprendermos e nos lembrarmos sobre Deus. Deus não é indiferente a nós. Pelo contrário, o profeta escreve essas palavras não só para lembrar que Deus é soberano, mas é que ele é também aquele Deus consolador, aquele Deus que está presente na história do seu povo, aquele Deus que está agindo na história do seu povo, trazendo
força e coragem para que o povo possa suportar as aflições e superar as aflições e vencer as aflições do tempo presente. Os versículos de 29 a 31, especialmente, enfatizam isso. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O profeta, então, lembra ao sofrido povo de Deus, nos lembra no nosso tempo presente, nos nossos sofrimentos, que Deus está aqui agindo nesse momento para nos renovar, para nos fortalecer, para nos consolar. E a palavra consolar na Bíblia tem o sentido, não só o sentido passivo de acolher aquele que sofre, mas também o sentido ativo de fortalecer aquele que está fraco, de encorajar aquele que está desanimado. Deus está presente por meio do seu Espírito Santo, fazendo todas estas coisas, nos fortalecendo, nos animando, renovando as nossas forças, renovando o nosso coração, renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança, para que, mesmo num tempo tão difícil como o nosso, nós possamos viver com firmeza, caminhar com firmeza e superar essa circunstância que nós estamos passando. Mas eu queria, por último, chamar a sua atenção para uma palavra, para um verbo muito importante nesse texto e muito importante na nossa relação com Deus, que é o verbo esperar. Versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus está presente. Deus está consolando, Deus está fortalecendo, Deus está animando, Deus está guiando o seu povo, mesmo nesse tempo difícil. Mas para que nós possamos ser o alvo dessa direção de Deus, desse fortalecimento de Deus, desse encorajamento de Deus, nós temos que dar uma contrapartida a isso. E essa contrapartida se dá na forma de esperança. Preciso esperar no Senhor. Em outras palavras, é preciso confiar no Senhor. Abrir o nosso coração para confiar naquele que é o Senhor dos céus e da terra. Portanto, não devemos depositar a nossa esperança nos braços do homem. Não devemos depositar a nossa esperança no dinheiro. Não devemos depositar a nossa esperança em nenhum Deus falso, mas devemos depositar a nossa esperança no Senhor. Direcionar a nossa fé, a nossa confiança para o Senhor. E como resposta, Deus nos dará esse consolo, esse ânimo e esse encorajamento. Portanto, nesse ano que se pronuncia diante de nós, que se apresenta diante de nós como um ano em que os nossos desejos de renovação, de esperança, de saúde, de paz, de alegria, de realização de projetos que não foram possíveis serem realizados no ano que está terminando, que esse ano que se apresenta diante de nós, para que ele seja um ano renovado, um ano transformado, um ano de esperança, precisamos colocar o nosso coração e a nossa confiança em Deus. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso porto seguro, ele é o nosso encorajador, o nosso animador, o nosso consolador. Precisamos abrir o nosso coração para confiar em Deus e, portanto, para buscar a Deus, para que, mesmo que o ano que vem seja um ano com dificuldades, e ele será, porque nós estamos vivendo ainda um tempo muito difícil, mas que essas dificuldades possam ser vivenciadas e superadas no poder de Deus, porque confiamos nele, porque confiamos no seu amor para conosco. Confie, pois, no Senhor, porque ele certamente vai renovar a sua mente, o seu coração, a sua vida e fortalecê-lo para enfrentar as lutas que estão por vir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse tempo tão difícil. Nós vamos, nesse instante, convidá-los para ouvir e cantar
o hino de número 318, Ceifeiros do Senhor, exatamente um hino que nos chama a confiar em Deus conforme as palavras do profeta Isaías neste final do capítulo 40. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas como cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas como águias serão. Como explicamos no início, essa nossa mensagem, esse nosso momento de oração, não está sendo transmitido ao vivo, foi gravado pouco antes do horário, para que nós pudéssemos participar da reunião do presbitério, mas você pode e deve fazer os seus pedidos no chat, o chat está ao vivo, e os seus pedidos de oração serão coletados para que nós possamos, então, depois compartilhar com a igreja. Nesse momento, então, já partindo para o encerramento desse tempo que nós passamos agora juntos,
eu quero convidá-los para fazer uma oração e, em seguida, nós vamos orar o Pai Nosso, encerrando assim esse momento. E eu convido você também para, na quinta-feira, estar conosco. Nós vamos às 19h30, no nosso horário normal, será no dia 31, então, o último dia do ano, mas no horário normal das 19h30, trazer também uma reflexão para o final do ano, para a passagem do ano, e será, então, o nosso último momento de reflexão bíblica também de 2020. Então, na quinta-feira, estaremos ao vivo, se Deus assim nos permitir, às 19h30. Quero convidá-lo mais uma vez. Vamos orar, seguido então da oração do Pai Nosso. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é, de fato, esse Deus bondoso, soberano, sábio, conhece todas as coisas e que tem nas suas mãos o nosso presente e o nosso futuro. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas ansiedades, reconhecemos que muitas vezes nos deixamos sobrecarregar por preocupações em relação a um futuro que não conhecemos nem podemos controlar. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a esperar em Ti. E confiando e esperando em Ti, que as nossas forças se renovem, que o nosso vigor seja transformado para que tenhamos condições de enfrentar o que quer que venha pela frente. Ajuda-nos, Senhor, pois somos fracos. Consola-nos, porque tantas vezes nos entristecemos. Encoraja-nos, porque muitas circunstâncias nos metem medo. Dá-nos graça, porque somos pecadores. Ilumina os nossos olhos e o nosso caminhar, para que não venhamos a tropeçar. Ajuda-nos, ó Deus, porque sozinhos não somos capazes de caminhar sem a Tua mão poderosa e sem o Teu braço estendido a nos socorrer. Dá-nos a Tua paz e nos dá também, ó Pai, que sejamos apoio, consolo, ajuda uns para com os outros. Que o Senhor nos use como instrumentos da Tua graça, como instrumentos do Teu amor, como instrumentos da Tua misericórdia na vida de todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Que nós sejamos não somente abençoados por Ti, mas também instrumentos de bênção na vida de tantas pessoas. Também, ó Deus, colocamos nas Tuas mãos aqueles que estão enfermos, pedindo que o Senhor os visite com graça, os visite com misericórdia, os console em sua dor, em sua aflição, e estenda a sua mão poderosa para restaurar, para curar, para trazer novo alento aos que estão enfermos e aos seus familiares que lutam nesse momento com a doença, com a enfermidade, que tanta dor, que tanta angústia, que tanto sofrimento provoca. Tu és o Deus da vida e cremos no Teu poder para restaurar a saúde, para restaurar a alegria, para restaurar a fé de todos aqueles que estão sofrendo e que estão desanimados por causa disso. Dá-nos essa graça, ó Pai, não segundo o nosso merecimento, porque nada merecemos, mas segundo a Tua graça e segundo as Tuas misericórdias, que são infinitas, que se renovam a cada dia. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco, continue a nos abençoar, abençoe a reunião do presbitério que está acontecendo neste momento, abençoe os nossos missionários, os nossos irmãos e seus familiares que estão se esforçando pelo Teu Evangelho em tantos lugares diferentes. Visita a Tua igreja espalhada pelo mundo, tenha misericórdia do Teu povo e nos ajuda a dar bom testemunho da fé, da esperança e do amor em Cristo Jesus. E que o nosso coração se alegre sempre com a Tua palavra e que nós possamos aguardar esperançosos a plena manifestação do Senhor Jesus no dia da sua vinda. Obrigado por tudo, é em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Convidamos, portanto, a todos para fazermos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem com Deus e até quinta-feira, se Ele assim nos permitir. Até lá.